Neste vídeo, pretendo responder uma dúvida sobre apuração do Simples Nacional. Mais especificamente, irei responder uma dúvida que tive recentemente e que pode ser importante para alguns empresários que não conhecem sobre esse assunto. A dúvida é: como deve ser apurado os créditos quando há devolução de mercadorias por empresas que apuram tributos pelo Simples Nacional? Para quem não sabe, para quem não conhece, o Simples Nacional ele foi criado, foi instituído pela Lei Complementar 123 de 2006 e regulamentado pela Instrução Normativa 140 de 2018. E ele é um regime tributário simplificado, favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadra dentro dos requisitos mencionados nessa lei, que são vários, por sinal. O principal dele é a questão do faturamento, até 4.800.000 ao ano. Então, respondendo o questionamento objeto desse vídeo, esclareço que, quando ocorre uma devolução de mercadorias vendida por empresas optantes pelo Simples Nacional e esta ocorrer em um período de apuração posterior à venda, ou seja, vendeu em um determinado mês e recebeu em devolução no mês posterior, o contribuinte deve apurar o Simples Nacional da seguinte forma, vou explicar para vocês entenderem, presta bem atenção agora. O valor correspondente à mercadoria devolvida constante na nota fiscal de devolução deve ser deduzido do valor da receita bruta do período de apuração do mês em que ocorrer aquela devolução. Ou seja, se a venda ocorreu em janeiro de 2023 e a devolução ocorreu, por exemplo, em março de 2023, no mês de março de 2023 deve ocorrer o abatimento do montante da receita do valor devolvido, referente à nota fiscal de devolução, né? Por exemplo, se determinada empresa faturou 100 no mês de março de 2023 e teve uma nota de devolução de 20 nesse mesmo mês, o valor de receita para fins de pagamento do Simples Nacional no dia 20 de abril de 2023 será 80, 100 menos 20 de devolução. Além disso, se o valor da mercadoria devolvida ultrapassar o total da receita bruta e das receitas segregadas referente ao mês de devolução, o saldo excedente deve ser deduzido dos meses seguintes, até que a devolução esteja completamente abatida da receita. Por exemplo, se fosse 120 a nota de devolução em março, que eu citei o exemplo aí. Outro ponto ainda importante é que, se a empresa for tributada com base no regime de caixa, o valor a ser deduzido deve se limitar ao valor que foi efetivamente devolvido pelo seu cliente. Entendeu? Não pode devolver 20 e você considerar 100. Lembrando que o Simples Nacional pode ser apurado tanto pelo regime de caixa quanto pelo regime de competência, mas vou deixar esse assunto para um outro vídeo. Então, pessoal, espero que essas orientações esclareçam como essas empresas optantes pelo Simples Nacional devem proceder em relação a créditos advindos de devolução de mercadorias, ajudando você, então, a manter a conformidade com a legislação tributária que rege o Simples Nacional.